Olá, minhas queridas, é um prazer estar novamente aqui com vocês para mais uma aula para se tornar eterna magra, ou seja, emagrecer até chegar no seu peso ideal e se manter com o corpo saudável e esbelto para sempre. Para quem ainda não me conhece, sou Ruth Torres, a sua guia nessa jornada de transformação. Hoje, na segunda aula deste evento, vamos desvendar hábitos emagrecedores que vão mudar a forma como você encara a alimentação, o exercício e a sua relação com o corpo. Prepare-se para descobrir os segredos por trás de hábitos simples, porém poderosos, que vão impulsionar a sua jornada rumo ao corpo dos seus sonhos. Mas antes de mergulharmos de cabeça nesse conteúdo incrível, gostaria de lembrar que essa é a segunda aula deste evento. Se por acaso você caiu aqui de paraquedas e está assistindo essa aula antes da primeira, te recomendo fortemente que assista o vídeo 1, tá? Da aula 1 primeiro, para garantir uma base sólida para o que vamos falar aqui hoje. Então volte lá e assista a aula 1. Na aula 1, exploramos os mitos por trás de dietas restritivas, desvendamos a verdadeira causa por trás da dificuldade de emagrecer e se manter assim no longo prazo. Discutimos os efeitos adversos das dietas extremamente baixas em calorias e como elas podem prejudicar não apenas o nosso metabolismo, mas também a nossa saúde em geral. Além disso, apresentei a vocês algumas estratégias poderosas, uma abordagem mais equilibrada e saudável para o emagrecimento. Discutimos a importância de uma alimentação rica em alimentos integrais, como frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. E como essa abordagem pode levar a uma perda de peso significativa e sustentável em longo prazo. Agora, antes de prosseguirmos, gostaria de te agradecer pelo incrível engajamento que tenho visto lá nas redes sociais. Tenho percebido tantos comentários assim inspiradores, inúmeras mensagens de apoio e relatos assim de vocês. Isso realmente aquece meu coração. Quero agradecer a cada uma de vocês pelo comprometimento e pela dedicação. Sabe, juntas nós estamos construindo um movimento de mulheres determinadas a alcançar seus objetivos de saúde e bem-estar. No final desta aula, eu vou te explicar como receber o material gratuito desta aula, com alguns chás e receitas emagrecedoras e anti-inflamatórias. Então fique até o final e não perca, só vai ganhar quem ficar até o final, tá bom? Antes de começarmos, eu quero deixar claro que não se trata de apenas mais um plano de dieta da moda ou de uma solução rápida e milagrosa, tá? Nada disso. Ao contrário do que muitos acreditam, a maneira correta de emagrecer não se resume a cortar calorias ou se privar de alimentos que você ama. Na verdade, o jeito certo envolve uma mudança de estilo de vida e hábitos que lidam nas causas do corpo e promovem não apenas a perda de peso, mas também a melhoria da saúde como um todo. Então, qual é o segredo por trás da maneira certa de emagrecer, Ruth? A resposta está em compreender o papel fundamental que nossos hábitos diários desempenham na nossa jornada de emagrecimento. É isso mesmo, desde o que colocamos em nosso prato, até como nos movemos ao longo do dia, nossas escolhas diárias têm um enorme impacto em nosso peso e na nossa saúde também, no nosso bem-estar em geral. Quando pensamos em engordar ou emagrecer, a primeira coisa que vem à mente é comida, não é mesmo? Mas não se resume apenas à comida. Porque não é novidade dizer que devemos comer alimentos saudáveis, como saladas, frutas, fibras. Você já sabe disso, não é? Mas será que sabiam que a quantidade que comemos, o horário das refeições, a combinação de alimentos, a velocidade com que você come, a velocidade da ingestão, a quantidade de vezes que mastigamos,
e até mesmo o nosso estado emocional podem influenciar no estado de inflamação do nosso corpo e afetam o nosso emagrecimento. Tudo isso interfere bastante, acredite. Um dos hábitos que mais nos ajuda a emagrecer é a regra dos 80%, descobertos por um estudo chamado Blue Zones, ou seja, zonas azuis. Essa regra diz que nunca devemos comer até nos sentirmos assim empanturrados, cheios. É importante encher cerca de 80% do estômago e dar tempo para que a sensação de saciedade chegue e se estabeleça, pois comer em excesso dilata o estômago e nos faz comer cada dia mais. O horário das refeições também é essencial. Estudos mostram que manter uma rotina regular, como almoçar sempre no mesmo horário, ajuda no processo de emagrecimento. Mas por que, Ruth? Porque ao estabelecer horários fixos para suas refeições, você ajuda o seu corpo a regular o metabolismo e a controlar os níveis de fome e saciedade ao longo do dia, evitando picos de fome que muitas vezes nos levam a fazer escolhas alimentares pouco saudáveis. Além disso, manter uma rotina alimentar consistente ajuda a estabilizar os níveis de glicose e picos de insulina no sangue, prevenindo os ataques de fome repentinos e as quedas de energia que podem levar a buscar alimentos que são ricos em açúcar, gordura, para nos sentirmos melhor temporariamente. Depois volta tudo de novo. Além disso, ficar um tempo sem se alimentar, sem ter uma refeição, ajuda muito. Quando você passa um período prolongado sem comer, é ótimo para queimar as reservas de energia e de gordura e também para limpar e desintoxicar o seu corpo. Não estou falando aqui para você passar fome, tá? Por exemplo, se você jantar às 19 horas e só tomar café da manhã no dia seguinte, às 8 horas, você ficou 11, 12 horas em jejum e isso é maravilhoso. O cardápio que eu passo para as minhas alunas promove uma saciedade tão grande que elas nem sentem fome nos períodos entre as refeições, sendo possível até pular algumas refeições, inclusive o jantar, 1 ou 2 vezes por semana, para prolongar assim o tempo de jejum, fazer um jejum um pouco maior, o que vai ajudar muito a desintoxicar o corpo e queimar a gordura. Não que você precise pular refeições para emagrecer, mas sem dúvida, se você segue uma alimentação saudável, uma rotina baseada nos princípios que estou lhe mostrando, você irá limpar o seu corpo, o seu organismo e vai queimar gorduras e toxinas 3 vezes mais rápido. Já imaginou o que é isso? Agora, vamos falar sobre um assunto importante: os lanches entre as refeições. Eu sei que pode parecer uma tentação irresistível dar uma beliscadinha aqui, uma beliscadinha ali durante o dia, mas precisamos entender como isso pode afetar o nosso caminho em direção ao emagrecimento definitivo. Quando ficamos beliscando e comendo entre as refeições, é como se abríssemos uma porta para um caminho cheio de tentações e armadilhas. Estudos científicos nos mostram que esses lanches podem elevar a ingestão calórica diária sem que percebamos e dificulta muito o processo de emagrecimento, porque você não percebe o tanto que está comendo nessas beliscadas. O nosso corpo é inteligente, também é muito sensível aos sinais que enviamos a ele. Quando nos alimentamos de forma desregulada, acabamos confundindo os sinais de fome e saciedade, o que pode levar a um ciclo de compulsão alimentar e frustração. Além disso, comer lanches frequentes pode ter um impacto negativo na saúde metabólica, aumentando o risco de desenvolver problemas quanto à resistência à insulina e diabetes, o tipo 2. E isso é algo que nós não queremos definitivamente, não é mesmo? À noite é quando as pessoas geralmente sentem mais fome. É assim com você? É nesse horário que é propenso ganhar mais peso, pois a energia consumida não é gasta e você provavelmente vai dormir pouco tempo depois. Portanto, é importante nesse período prestar muita atenção a outro hábito emagrecedor, que é a combinação alimentar. Por exemplo, se você comer uma tapioca simples, com um café, um chá, um suco, ela será digerida rapidamente, elevando os níveis de açúcar no sangue.
rapidamente aquilo vira açúcar e vai dar o pico de glicemia, consequentemente pico de insulina. Isso faz com que essa insulina tire rapidamente aquela glicose do sangue e você sinta fome mais rapidamente. E aí vai comer de novo e comer de novo. E isso favorece o acúmulo de quê? De gordura no corpo, dificultando a perda de peso. Sem contar que a insulina é lipogênica, forma gordura. Mas se você adicionar naquele beiju, naquela tapioca, sementes, coco ralado, semente de chia, linhaça de gergelim, uma fonte de gordura boa, uma fonte de fibra boa, é como se você fizesse com que aquela tapioca se tornasse um caminhão bem pesado subindo uma ladeira, que ele vai demorar mais para chegar no topo. Então, essas combinações alimentares, incluindo fibras, boas fontes de gordura e proteínas, são essenciais para evitar sabotar os seus esforços de emagrecimento, principalmente quando se consome muita massa e alimentos doces. Existem muitas outras combinações que podem beneficiar a saúde ou combinações prejudiciais que podem estar contribuindo para a lentidão do seu metabolismo e prejudicando o seu processo de emagrecimento, a sua perda de peso. Um exemplo de mistura prejudicial que muita gente faz e acha que é inofensivo é misturar frutas e verduras. Muitas vezes pensamos que misturar esses alimentos é sempre uma escolha saudável, porque são alimentos saudáveis, não é? Mas a verdade é que nem sempre é o caso. Quando combinamos frutas, que são alimentos ricos em açúcares, né, açúcares naturais, com as verduras, que são ricas em fibras e também muitos nutrientes, portanto, alimento saudável também. Essa mistura causa fermentação e compromete a digestão e a absorção dos nutrientes. O açúcar que contém nas frutas ali tende a fermentar no trato digestivo quando misturado com outros alimentos que a digestão é mais demorada, causando desconforto gastrointestinal, gases, distensão abdominal, a barriga fica inchada. Se você tem uma boa saúde do trato gastrointestinal, talvez não perceberá isso, mas quem não tem vai perceber. Então organize suas refeições e aprenda a combinar corretamente os alimentos e emagreça rapidamente. A quantidade de vezes que você mastiga é outro hábito que faz uma enorme diferença. Quanto mais mastigado o alimento estiver, melhor será a sua digestão. Isso significa que você vai absorver os nutrientes de forma mais eficiente, nutrindo melhor suas células. Além disso, comer devagar dá tempo para o seu cérebro entender que você está satisfeita, mesmo sem comer uma grande quantidade de alimentos. O nosso sistema nervoso, mais especificamente o nervo vago, leva um tempo para enviar informação de saciedade ao hipotálamo, que é a glândula responsável por regular a sensação de saciedade e fome. Esse processo pode demorar de cerca de 15 a 20 minutos. Então, se você come rápido, você pode comer a casa inteira e ainda não se sentir saciado. Um estudo foi realizado com várias pessoas obesas ou com sobrepeso. Elas foram instruídas a comer livremente, em uma mesa cheia de sanduíches. A regra era comer até ficar saciado. Comeram bastante. No dia seguinte, nas mesmas condições, no mesmo horário, uma nova regra foi introduzida naquele momento, naquele teste. Cada porção deveria ser mastigada 30 vezes. Mordia ali o sanduíche e mastigava 30 vezes. O resultado foi surpreendente. As pessoas ficaram satisfeitas com a metade daquilo que haviam consumido no dia anterior. Isso mostra como a mastigação adequada é importante. Os nossos dentes não estão aqui por acaso, gente. Eles são essenciais para triturar os alimentos. E na saliva tem enzimas digestivas. O nosso estômago não é um liquidificador. Ele precisa receber alimentos bem triturados para que possa aproveitar melhor esses alimentos e ajudar a digerir, concluir a digestão. Também o espírito durante a refeição, o seu estado de espírito é crucial. Comer com raiva, tristeza, pressa, aborrecimento. Nessas circunstâncias, comer assim pode causar muitos danos. O nosso sistema nervoso responsável pela digestão é o parasimpático, conhecido como sistema nervoso do relaxamento, da paz, da tranquilidade. Portanto, se você está comendo enquanto assiste notícias perturbadoras na TV, ou mexendo no celular, ou
envolvido com outras distrações, com conversas tensas, isso vai atrapalhar a digestão e a absorção. O momento da refeição, um momento de calma, de paz. Coloque uma música suave, clássica. Não é hora de discussões, de resolver problemas. Essas coisas podem até esperar para depois da refeição. Agora, outra curiosidade é que beber água ajuda a emagrecer. Sabia por quê? Muitas vezes, o que parece fome, na verdade, é sede. Nosso sistema nervoso não manda sinais claros assim, de sede, como faz com a fome. Quando você sente sede, você já está desidratando. E isso nem sempre vem acompanhado de uma vontade forte de beber água. Então, se você quer emagrecer, ao acordar pela manhã, tome um copo grande de água. Espere uns 10 a 15 minutos e tome outro copo de água antes do café da manhã em jejum. Ruth, qual é o melhor água, a melhor forma de beber água? Sabe, eu sempre digo isso, de estômago vazio, preferencialmente em temperatura ambiente. Eu sei que às vezes uma água geladinha é tentadora, mas o nosso corpo não reage bem a esse choque térmico. Então misture, não tome água gelada demais. Outra coisa importante é beba a água aos poucos, aos goles. Não beba de uma vez, para que seu corpo consiga absorver melhor aquela água e hidratar as células. Quando nós bebemos muita água de uma vez, em uma velocidade muito rápida, o nosso corpo interpreta como se estivéssemos afogando e aciona mecanismo para eliminar rapidamente aquela água. Então, boa parte da água acaba não servindo para hidratar as células, serão eliminadas pela urina. E para calcular a quantidade de água que você precisa consumir diariamente, é simples. Você pega o seu peso e multiplica por 35. Por exemplo, alguém que pesa 60 quilos multiplicado por 35 dá 2 litros e 100 ml. E se você pratica exercício físico, você pode acrescentar ali mais ou menos 400 ml a mais, tá? Pronto, isso já vai lhe ajudar a lidar com o nosso próximo hábito emagrecedor, que é cuidar do intestino. A água vai ajudar também, né? Qual é o papel do intestino no emagrecimento, Ruth? Primeiramente, é importante destacar que o nosso intestino é um órgão multifuncional, tem várias funções. Ele não apenas digere e absorve alimentos, mas ele tem um componente vital no nosso sistema imunológico. É responsável por cerca de 80% da nossa imunidade. Além disso, é um centro de produção de neurotransmissores, como a serotonina, que desempenha um papel crucial no nosso bem-estar emocional, na nossa alegria e no controle da compulsão alimentar. E não para por aí. Também o intestino é um órgão endócrino que regula a produção de hormônios essenciais para o equilíbrio do nosso corpo e do metabolismo de gordura. E quando o intestino não está saudável, uma série de problemas podem surgir, dificultando nossos esforços para perder peso. A microbiota intestinal é composta por um ecossistema complexo de bactérias que desempenham um papel crucial nesse cenário. Se está desequilibrada essa microbiota, com o predomínio de bactérias prejudiciais sobre as bactérias benéficas, o nosso apetite pode ser alterado, a nossa imunidade pode ser comprometida e problemas de saúde como diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, muitas outras coisas podem se agravar. É por isso que devemos dar devida atenção à nossa alimentação, privilegiando alimentos que são naturais, comida de verdade, gente, rica em fibras, tá? Que é excelente para a saúde do intestino, frutas, vegetais, alimentos integrais, são fontes poderosas, tá? De fibras naturais que ajudam a manter a nossa microbiota equilibrada e nosso intestino saudável. Por outro lado, os alimentos processados, industrializados, que estão lá na prateleira assim, fácil, rápido de comer, podem desregular a microbiota, gerando uma disbiose, levando à produção de substâncias nocivas que aumentam o nosso desejo por alimentos ricos em açúcar e carboidratos, né? Portanto, cuidar do intestino é crucial para o sucesso de qualquer método de emagrecimento. Ao adotar estes hábitos, estamos não apenas promovendo saúde intestinal, mas também facilitando o nosso caminho rumo ao corpo dos sonhos. E agora, vamos falar sobre o próximo hábito. Você já ouviu falar
sobre como a respiração afeta o emagrecimento, a forma como você respira pode estar te ajudando ou atrapalhando nesse processo, sabia disso? Pois é, a respiração tem o poder de controlar a ansiedade, o estresse, a tensão. Quando alguém não respira bem, tende a ter mais compulsão e ansiedade, sabia disso? E a controlar mais as suas emoções, controlar menos, na verdade, as suas emoções. Por isso eu recomendo sempre a respiração profunda, logo pela manhã. Respire profundamente pelo nariz algumas vezes, enchendo o abdômen como se estivesse inflando ali um balão. E depois expire lentamente pela boca, esvaziando completamente. E repita esse mesmo processo algumas vezes pela manhã, olhando para o céu. Enche e solta. Não é apenas aquela respiração superficial do dia a dia, é a respiração que a gente chama diafragmática, que acalma, ajuda a controlar os desejos, a compulsão alimentar. Afinal, muitas vezes nós esquecemos como respirar corretamente, sabiam disso? Você já observou um bebê recém-nascido, como ele respira? Ele enche bem a barriguinha e depois esvazia completamente. A nossa respiração, ela é superficial, nós nos esquecemos como respirar. E ela fica restrita a essa região torácica aqui. Então, essa respiração profunda ajuda no processo de emagrecimento, ajuda a manter seu foco, sua disciplina e gerencia melhor suas emoções no dia a dia. Então, por favor, respire profundamente todos os dias pela manhã. E agora vamos falar um dos últimos, não é o último, mas é um dos últimos pontos para ajudar no emagrecimento, que é o sono. Um sono adequado desempenha um papel crucial na perda de peso. E, surpreendentemente, até mesmo ajustes simples no horário de dormir, na forma como dormir, impacta significativamente no nosso peso, especialmente para aqueles que trabalham em turnos noturnos. Isso pode desregular o metabolismo e causar um aumento de peso. É importante também garantir um ambiente bem escuro na hora de dormir, mesmo que seja necessário usar aquelas máscaras de óleo. Sabe por quê? Porque isso vai sinalizar para o nosso cérebro que é hora de descansar e ajuda a garantir uma noite de sono reparadora, porque ajuda a produzir o hormônio melatonina, que é produzido durante o sono, precisa de um ambiente escurinho. E essa melatonina desempenha um papel essencial em várias funções do nosso corpo enquanto nós dormimos. E para que ela funcione efetivamente, nós precisamos dormir de 6 a 8 horas por noite. E quando eu digo noite, é noite mesmo, tá? Não durante o dia. E o melhor horário para dormir é em torno das 10 horas da noite, pois é quando ocorre o pico da produção de melatonina. E se você perder esse pico, pode ser mais difícil pegar no sono e dormir bem. Sabe, dormir tarde inibe a produção da melatonina. E a melatonina é o hormônio que proporciona uma limpeza, uma faxina no nosso corpo enquanto nós dormimos. E se a baixa produção vai proporcionar o acúmulo de toxinas, ou seja, sujeira, que te impedem de acumular aquela gordura acumulada aqui na barriga. Portanto, organize a sua rotina, a sua vida, de forma a garantir que você consiga dormir adequadamente, pois uma noite de sono pode fazer maravilhas pela sua vida e pelo seu emagrecimento. Além disso, é importante considerar como estão seus relacionamentos interpessoais, gente. O modo como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, seja em casa, no trabalho, na vizinhança ou em qualquer outro ambiente social, pode afetar a nossa saúde diretamente, sabia? Se brigamos no trabalho com alguém, ao chegar em casa estressado, o que a gente vai fazer? Procurar alimento, comida, como uma forma de descontar as nossas emoções negativas ou positivas às vezes. Portanto, é essencial buscar estar de bem com a vida, tá? Evitar conflito. Eu sempre digo, pague para não entrar numa briga e se tiver, pague para sair. E agora, gente, por último, não menos importante, eu quero falar para vocês sobre a fé e a oração. Essa é uma fórmula secreta muito poderosa. Deus deseja que nós tenhamos saúde. Na Bíblia tem uma passagem bíblica em 3 João, lá no finalzinho, só tem um capítulo, o verso é o 2, e diz assim: desejo que tudo te vá bem e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ou seja, Deus deseja que sejamos saudáveis e felizes. Ele está disposto a nos ajudar nesse processo. Então, eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes você entregou o seu processo de emagrecimento a Deus? Ele está esperando para te ajudar.
mas também espera que tomemos decisões e atitudes concretas em direção aos nossos objetivos. A palavra oração significa orar e ação, então você ora e entre em ação. Por fim, vamos fazer um resumo de tudo que nós vimos aqui hoje. Hoje nós analisamos como o sono adequado, os relacionamentos saudáveis, a rotina diária, a ingestão de água, o exercício, os horários das refeições, a fé, como esses aspectos são fundamentais no processo de emagrecimento. Muita informação, né? E agora, o que você vai fazer com o conhecimento adquirido aqui? Como você quer estar daqui a alguns anos? Depende das suas escolhas hoje. Não adianta apenas querer, desejar, isso não vai trazer resultado. É importante, sim, mas isso não vai fazer diferença alguma. Então é necessário agir, entrar em ação. E eu espero que a partir de hoje, com esses conhecimentos que você adquiriu, você entre em ação, tá bom? Então, gente, bem, nosso tempo já está se esgotando e por mais que eu tenha aqui compartilhado muitas informações valiosas, eu sei que talvez alguma de vocês, pode estar buscando algo mais completo, personalizado, direcionado e organizado para alcançar os seus objetivos de saúde e de emagrecimento, né? E é por isso que, para aquelas que tiverem interesse, em breve eu estarei abrindo as inscrições para o meu programa Eterna Magra. Será uma oportunidade única de você ter o seu suporte em um processo transformador, onde eu vou entregar nas suas mãos ferramentas as mais poderosas para você alcançar o seu corpo e a saúde dos seus sonhos. Então fique atenta, pois logo compartilharei mais detalhes sobre como vocês podem se juntar a mim nessa jornada, tá bom? É incrível, foi incrível o quanto nós aprendemos juntas aqui nesta aula. Revisamos o jeito certo de emagrecer, exploramos os hábitos emagrecedores e compartilhamos valiosas dicas para alcançar o seu peso ideal. Mas o melhor sempre fica para o final, né? Então quero dizer que na próxima aula, aula 3, o tema é o segredo para o sucesso. Lá eu irei compartilhar o passo a passo detalhado do que você precisa fazer para emagrecer de forma rápida, simples e definitiva. E para você que chegou até o final, o link para baixar o material complementar desta aula, com chás, as receitas, está aqui abaixo, na descrição deste vídeo. E agora, para consolidar todo esse conhecimento que nós vimos aqui, te convido a revisar a aula anterior e esta, e se ainda não teve chance de mandar um comentário lá nas redes sociais falando do que você está achando do evento, eu te convido a fazer isso. Juntas nós estamos construindo um caminho sólido, uma melhor versão, tá bom? Até mais, te espero, tchau, tchau!